Pessoal, beleza ou não? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre Roma Antiga, a parte da monarquia e da República Romana, tá? Vamos ver as questões sociais, as questões políticas, econômicas, tá? Sobre tudo que aconteceu lá na antiguidade. Bom, a Roma, pessoal, ela tem várias origens lendárias, né? Nós vamos ver a principal aqui. Ela fala que Roma nasceu de Enéas, né, filho de Afrodite do príncipe troiano Anquises, tá? E o Enéas ele tinha partido lá de Troia e foi lá para a Península Itálica para construir uma nova cidade, para construir uma nova Troia, tá certo? E teria dado início à construção dessa nova cidade. Também temos a origem de Rômulo e Remo, né, que foram filhos de Réia Silvia, o deus Marte, tá? Só que por medo deles tomarem o poder, mandaram matá-los, né? O Arnúlio mandou matá-los e pediu para um guerreiro ali, né, uma pessoa que é subordinada a ele, mandassem matar. E a pessoa que foi colocar eles ia matar eles, acabou deixando eles na floresta. Tá? Esses gêmeos foram encontrados por uma loba e foi criados por ela, né? Depois que cresceram, foram para a cidade, tá? O Remo acabou sendo preso. O Rômulo destituiu o Arnúlio, que era o cara que tinha mandado matar eles dois, e libertou o irmão dele. Depois disso, eles fizeram duas novas cidades, uma do Rômulo e outra do Remo, tá? Só que Remo não teria respeitado certas barreiras, né, que tinha sido acordada entre eles e acabou sendo morto também, o Remo. Tá bom, pessoal? Os primeiros habitantes de Roma, pessoal, eles eram formados, né, praticamente por latinos, sabinos e etruscos, tá? Isso mais ou menos lá no século 8 antes de Cristo, tá? E provavelmente a Roma, na verdade, surgiu pela fixação dos latinos, tá? Bem no centro ali da Península Itálica. Bom, pessoal, o período monárquico aconteceu de 753 a 509 a.C., tá? Após a fundação de Roma, vários reis chegaram a governar aquela localidade, tá? Reis etruscos, reis latinos, reis sabinos, tá? Os etruscos acabaram dominando a maior parte do território a partir do século 8 a.C., foram derrotados por vários povos em várias lutas ali até eles serem derrotados pelos romanos e assim começar a monarquia romana. O poder na monarquia, ele é o poder real, o poder do rei. E esse poder, na maioria das vezes era assim lá em Roma, ele era de origem divina, tá? Ele também tinha um senado, que era um conselho de anciãos, e as famílias do senado que formavam a aristocracia, tá certo? A elite, uma certa elite urbana ali era formada por plebeus, tá? Comerciantes, artesãos, mas que não tinham direitos políticos, não podiam participar da política. Era até uma certa elite econômica, não muito alta, mas não poderiam participar da política. E também nós tínhamos os clientes, pessoal. Os clientes, eles viviam sob a proteção dos patrícios, tá? Era quase como escravizados, aí não chegavam a ser escravizados, mas faziam certos serviços para os patrícios e em troca tinham essa proteção, tá? E por fim, a gente tinha os escravizados, que normalmente era por dívidas, né? Ou também prisioneiros de guerra. O Roma começou a expandir o seu território, essas pessoas que eram dominadas e aprisionadas viravam escravizados que trabalhavam ali. A fundação da República Romana, pessoal, aconteceu lá em 509 a.C., tá? Os patrícios derrubam o rei etrusco Tarquínio Soberbo, tá? E proclamam uma república. O que significa república? A república, ela vem do latim, a palavra, ela vem do latim res publica, que significa coisa pública, uma coisa de todos, em todos participam, tá? O poder lá em Roma, na República Romana, era exercido pelo Senado, né, pelos patrícios, que era formado pelos patrícios, os plebeus não podiam participar, e o governo em si tinha dois chefes, né, que eram dois cônsules que ajudavam a governar
que eram os chefes maiores ali do governo. Os plebes tinham uma posição inferior, não participavam da política, tá? E essa política ela estava presente em todas as esferas da sociedade. Todo mundo tinha que obedecer à política que os patrícios que armavam, que organizavam. Isso, pessoal, gerou muitos conflitos, tá? Por quê? Porque os patrícios eram dominantes, dominavam a sociedade, dominavam a política e os plebeus eram obrigados a aceitar. Em certos momentos, os plebeus, não aceitando isso, se revoltaram, entrando em conflito com os patrícios, tá? Em 494 a.C., os plebeus conquistam o direito de formar suas próprias assembleias, chamadas de tribunatos da plebe, pessoal. Em 450 é criada a Lei das 12 Tábuas, que são um código de leis que melhoram a condição ali dos plebeus. Em 287 a.C. é feita a Lex Hortensia, é as leis por plebiscito. O que é isso? Plebiscito vem de plebe, então é as leis para a plebe, tá? Mas mesmo com essas conquistas, os plebeus não chegaram ao poder, não chegaram ao Senado, não chegaram a fazer leis, tá certo? Com esse desenvolvimento, pessoal, das pessoas se envolvendo cada vez mais com a política, os plebeus cada vez mais querendo se informar sobre isso também, foi se desenvolvendo o direito romano, que até hoje está presente na nossa sociedade. Tá? Por quê? Porque houve a necessidade de ter leis escritas. Por quê? Porque as leis não eram mais baseadas tanto assim na religião como era antigamente. Tá? Então agora eles precisavam escrever, registrar, discutir as leis que regiriam um governo, né? No caso aqui, o governo romano. Pessoal, as conquistas, né, as expansões romanas, começou primeiramente pela Península Itálica, tá? Tanto ao sul quanto ao norte, tá? E nem todos os povos que eles conquistavam, eles escravizavam, tá? Mas em si, eles eram obrigados a pagar imposto. Então eles chegavam no local, dominavam, e ao invés de pegar e aprisionar essas pessoas, eles pegavam e cobravam impostos, obrigavam essas pessoas a pagar impostos. Isso gerou muitos conflitos, principalmente com Cartago, tá? Uma região ali no norte da África, bem pertinho da Península Itálica, né? Apenas separada pelo mar Mediterrâneo. Isso gerou também, pessoal, as guerras púnicas, que foi as guerras entre romanos e cartagineses. Nós vamos ver que essas guerras foram três guerras púnicas. A primeira guerra foi pelo domínio da ilha da Sicília, que ficava ali no mar Mediterrâneo, que fica ali no mar Mediterrâneo. Roma, primeiramente, sofreu diversas perdas, tá, para os cartagineses, mas venceu Cartago, que não conseguiu se recompor após tantas batalhas, e assim acabaram entregando a Sicília para os romanos. A Segunda Guerra Púnica, pessoal, foi comandada por Aníbal, tá? Que foi como se fosse um troco aí dos cartagineses, comandados por Aníbal, que foi considerado aí um dos maiores generais da antiguidade. Eles invadiram a Península Itálica com mais de 100 mil soldados, destruindo grande parte do exército romano. Tá? Com isso, os romanos, para dispersarem os cartagineses da península, invadem Cartago, fazendo com que os cartagineses tivessem que sair da Península Itálica para ir defender o seu território no norte da África, e assim os romanos conseguirem se livrarem dos cartagineses na Península Itálica. 50 anos depois da Segunda Guerra Púnica, houve a terceira e última Guerra Púnica, onde os romanos invadem Cartago. Aí tem um mapinha que vocês podem ver melhor isso, tá? Em 146 a cidade, em 146 a.C., a cidade foi completamente arrasada, tá? A cidade de Cartago, e foi transformada em uma península, em uma província romana, tá, pessoal? E também eles acabaram invadindo a Macedônia e a derrotaram, tá? A Macedônia, a famosa Macedônia de Alexandre o Grande.
Pessoal, quais são as consequências dessa expansão romana, tá? Da conquista de tantos territórios? Primeiramente, a cultura romana acabou conhecendo bem mais a cultura grega e trazendo a cultura grega lá para a Península Itálica. Roma se tornou também o estado mais poderoso do Mediterrâneo, tá? Fez com que houvesse uma articulação sociocultural muito grande através do mar Mediterrâneo, tá? Então ali muitos povos se conectaram, muitas culturas, como fala, se misturaram ali naquela região, tá? Graças a essas dominações romanas. A cidadania romana também acabou se espalhando para outros locais acabaram conhecendo, né, o jeito político de Roma. Também cresceram os escravizados pelas guerras que Roma travou, né, durante sua história. Houve também o nascimento de um latifúndio. O que é isso? São grandes extensões de terra que uma pessoa só possui e ela deixa isso para quê? Para plantar plantações de monocultura, tá certo? Então o latifúndio nasce ali em Roma e também nasce uma classe proletária. Não uma classe proletária que trabalha nas indústrias, mas sim aquelas que ofereciam a sua prole, que era a única coisa que eles tinham, pois não tinham terras, não tinham trabalho, não tinham bens. Então ofereciam sua plebe para trabalhar para os romanos. Tá? Isso só afirmou o escravismo e fez com que ele crescesse na maioria das terras que Roma se espalhou ali no mar Mediterrâneo, pessoal. As revoltas. Muitos desses escravizados por Roma se revoltaram. Por quê? Porque também eram muitos, pessoal, era difícil de controlar. Então, os gladiadores, né, muitos viraram gladiadores pelos, por propositalmente serem escravos, tá? E geraram revoltas. O mais famoso, né, foi o Espartaco, que no século I a.C. abalou Roma, né, chegou a formar um exército e lutaram contra os romanos várias vezes, tá? Muitas vezes com vestimentas, com armas muito simples. Espartaco acabou morrendo em uma batalha. Foi um dos gladiadores que ficou mais famoso, tá, pessoal? Mas existem vários. Aí a gente entra na reforma agrária. Lembramos que o latifúndio foi criado em Roma, então vários aristocratas possuíam muitas terras, grandes extensões de terras, enquanto muitos não possuíam nenhuma. Então Tibério Graco, em 133 a.C., propõe uma reforma agrária. Quer fazer o quê? Pegar todas as terras e dividir entre os plebeus que estavam ali em Roma. Tá? Os patrícios se opuseram, com certeza, por quê? Porque os patrícios eram os donos das terras. E assim tramaram o assassinato de Tibério Graco, tá? E acabaram assassinando. Depois de algum tempo, Caio Graco, que era seu irmão, retomou esse assunto, gerando uma guerra entre os romanos. Tá? Essa guerra durou algum tempo, mas Caio e seus soldados acabaram morrendo e essa reforma não aconteceu. Por fim, pessoal, a gente chega na crise da República, ali no fim do século I a.C., tá? Graças a todos esses fatores que a gente acabou de ver, o aumento muito grande do escravismo, tá? As guerras civis ocorridas em Roma, tá certo? Por quê? Porque o clima ali, o clima interno em Roma não era dos melhores. Roma tinha muitas colônias para poder cuidar, tá? E isso dava muito trabalho, isso gerava muitos problemas, certo? E muitos se usavam da plebe para se eleger. Muitas pessoas enganavam a plebe para se eleger, prometiam as coisas para entrar no tribunato da plebe e decidir, tá? Só que quando chegava lá, tomavam decisões que só favoreciam a pessoa própria, a pessoa que estava ali, tá certo? E isso só aumentava a concentração de poder na mão de poucos. Isso gerou a crise da República Romana, que vai fazer com que nasça um novo império, o Império Romano, que vai nascer depois dessa república. Mas isso é assunto para a gente ver em outro vídeo. Eu vou ficando por aqui, qualquer coisa, só comentar. Valeu!